Boa noite novamente, pessoal. Começamos o nosso encontro do dia de hoje sobre a disciplina de Direito Penal 4. Falaremos dos crimes de perigo comum. Conforme vocês foram avisados no início desse encontro, ele está sendo gravado e será compartilhado. Né? O link da postagem desse arquivo de vídeo será compartilhado publicamente e através do portal do Google Classroom, da página do Google Classroom da nossa disciplina, bem como no meu site. Bom, feitas as formalidades iniciais, vamos começar. Os crimes de perigo comum, eles estão previstos ali a partir do artigo 250 do Código Penal. Deixa eu pegar aqui o meu Código Penal impresso, para dar aquela roteirização, apesar de estar com ele aí na tela, apesar de projetá-lo na tela constantemente para vocês. Eu acho sempre bacana a gente ter o nosso código impresso à mão, para a gente dar uma melhor roteirizada. Mas voltando às ideias do encontro de hoje, como eu falei no início dessa nossa reunião por teleconferência, os crimes de perigo comum, eles se aproximam de tema já conhecido por nós, que são dos crimes ali de periclitação à saúde e à vida, dependendo por muitas vezes do dimensionamento dos eventuais sujeitos passivos. Quando você elege um sujeito passivo, contra quem você vai perfazer determinada conduta, ou um certo grupo que poderá ser atingido por determinada conduta, mas é um grupo certo e determinável, você provavelmente, se não atravessar o liame separador das condutas executórias do crime de efetivo dano, você praticará a conduta de perigo à vida ou à saúde de alguém certo, determinado ou determinável. E os crimes de perigo comum, você avança esse espectro de entes que terão a sua integridade física ou saúde ameaçadas, ampliando. Perdão, gente, deu um probleminha aqui. Bom, agora apoio. Estava aqui em falso aqui, o apoio do computador. Agora melhorou. Você amplia o espectro de potenciais vítimas, de potenciais ofendidos pelaquela conduta, e você estará diante da eventual prática do crime de perigo comum. Lembrando que a prática do crime de perigo comum, ela não, assim como os crimes de perigo de um modo geral, ela não causa um efetivo dano, mas ela aproxima determinado bem jurídico de um possível dano. Havendo um efetivo dano, você atravessa, você rompe aquele liame que separa o comportamento periclitante para o comportamento danoso e poderá ter um concurso material entre crime de perigo e crime de dano, ou o crime de dano absorverá a conduta do crime de perigo. Geralmente, absorve a conduta do crime de perigo. Bom, o primeiro dos crimes de perigo, elencados ali no rol do título 8, capítulo 1 do Código Penal, é o crime de incêndio. Causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Olha só, expondo a perigo vida, integridade física ou patrimônio de outrem. Bem jurídico protegido é incolumidade pública, particularmente o perigo comum que pode decorrer das chamas provenientes de um incêndio. Claro que quando nós falamos do crime de incêndio, você o legislador está procurando tutelar um dos maiores perigos que a sociedade, que a humanidade historicamente sempre evitou. Quando você para pensar, refletir sobre as primeiras comunidades de humanos, o fogo sempre foi um fator de extrema preocupação. Aí você vai falar, pô, o Léo está viajando, querendo voltar lá em pré-história, essas coisas. Não, eu já estou falando da modernidade. Se você for pensar nas primeiras instituições de combate a incêndio, nos primeiros
corpos de bombeiros, né? Você pode remeter, por exemplo, ao Corpo de Bombeiro do início do século passado, por exemplo, em Nova York, que era uma das instituições mais famosas, inclusive tem um certo apelo, um apelo cultural muito forte naquela região, e o Corpo de Bombeiro daquela época, o ápice da modernidade do combate a incêndio, era uma carroça com uma bomba a vapor puxada por um ou normalmente dois cavalos, e onde se deslocava uma certa quantidade de água, aonde o que se combatia não era o incêndio em si, mas o que se procurava era conter o fogo. Porque o fogo que era gerado dentro de um determinado imóvel ou em uma determinada localidade, o que se procurava, em razão até dos limites, né, de quantidade de água, de material que se podia levar para aquele combate do incêndio em específico, eles eram utilizados de maneira a não deixar que aquele dano efetivo que ocorrera em certa localidade se ampliasse. De mesma sorte, uma das técnicas utilizadas, e aí peço a vênia se não estiver sendo próprio com relação à contemporaneidade, mas, salvo melhor juízo, acredito fosse da mesma época, quando esses incêndios eventualmente expunham a perigo, né, uma área maior, chegou-se a utilizar uma técnica que era de derrubar a edificação que estava pegando fogo, que estava sob incêndio, a fim de que aqueles escombros abafassem o fogo e aquele incêndio não se alastrasse por toda uma comunidade, causando um risco bem maior. Vamos lembrar, e aí já saindo da projeção do final do século XIX para o início do século XX, né, saindo dessa projeção mais moderna de centros urbanos com alta industrialização e alcance à tecnologia da época, lancemos os olhos às grandes tragédias que ocorreram, em especial, as que me vêm à mente, aquelas em Cracolândias ou em favelas de Tapume, em São Paulo. Eu lembro mais daquelas ocorridas em São Paulo, porque há alguns poucos anos elas ocorriam sazonalmente, né? Eram assim, pelo menos uma vez por ano, ou a cada 6 meses, tínhamos notícias de favelas de Tapume paulistas serem acometidas pelo crime de incêndio, ou ocorrer um incêndio naquela localidade e haver o perecimento, haver a perda da vida de dezenas, eventualmente centenas de pessoas. Por que estou fazendo referência a esses exemplos históricos e contemporâneos? Porque todo o início desse comportamento, desse evento, desse fenômeno social que propiciou, e aí sendo mais próximo da nossa realidade, uma tragédia como das favelas de Tapume e eventuais cracolândias paulistas, eles iniciaram-se com um crime de perigo de provocar um incêndio. Nós não estamos falando do incêndio acidental, mas estamos falando no incêndio versão do caput ainda. Calma que a gente precisa avançar um pouquinho. Mas estamos falando daquele incêndio que se procura causar a fim de expor a vida, perigo à vida, integridade física ou patrimônio de outrem. E em muitas vezes dessas tragédias das favelas de Tapume foi verificado pelas polícias, né, pela polícia investigativa, pela polícia civil e outros órgãos adstritos àquela percepção inquisitorial. Acho que entrou mais alguém. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se aquela percepção inquisitorial que em muitas vezes determinados grupos de pessoas, determinados grupos sociais, determinados grupos de comerciantes, a quem aquelas construções, aqueles conglomerados incomodavam ou que tinham determinado interesse econômico voltado, e olha só, basicamente para poder fazer essa diferença, né, determinado interesse econômico, que eu estou fazendo esse esforço construtivo de
reconstrução de exemplos históricos, mas em razão muitas vezes de determinado interesse econômico, era que certos incêndios eram provocados, eventualmente não com o intuito de efetivamente causar um resultado morte, causar um resultado de lesão corporal, né, de qualquer gênero, mas simplesmente com o intuito de tentar expulsar pessoas de um determinado local, sabendo que quem causa incêndio, a fim de expulsar pessoas do local, mesmo que não tenha o intuito de provocar lesão, assume o risco de provocá-la. Então entende a melhor doutrina que aquele que provoca, aquele que pratica o crime de incêndio, com o intuito de expulsar pessoas de um determinado local, com o intuito de atemorizar determinada pessoa, enfim, que a questão do dolo, né, da verificação da espécie de dolo no crime de incêndio, ela não vai ter influência na tipificação da conduta principal do 250, mas ela certamente sinalizará qual será o tipo penal que, em caso de dano, deverá ser verificado. Qual o tipo penal deverá ser verificado com o efetivo dano causado a outrem. Beleza? Então deixa eu seguir aqui o roteiro, senão vou dar uma viajada, que vocês já me conhecem, né? Tem a galera, né, que fala, não, tem gente que só fica ali lendo o slide, mas se eu não voltar para o slide, eu vou viajando, vou conversando com vocês até mais tarde, né? O slide tem que prender aqui no roteiro para a gente não fugir dele. Então, permissa vênia para que eu faça a leitura e dê continuidade à nossa roteirização para o dia de hoje. Bom, bem jurídico protegido é a incolumidade pública, particularmente o perigo comum que pode decorrer de chamas provenientes de um incêndio. A simples exposição ao perigo justifica a proteção penal, mesmo que mal nenhum aconteça a ninguém. Tá? Mesmo que, vou me permitir dar mais uma devagada aqui, vamos dizer que meu vizinho está doido para fazer eu sair de casa. E ele resolve tacar fogo na porta ali da minha casa, uma calçada de concreto. Ele todo dia tem um ralo ali que é de concreto, com tampa de ferro. Todo dia ele joga papel ali, joga álcool e até fogo. Só para ficar aquele fogo ali na minha porta para tentar me intimidar. Ele já está ali me expondo ao perigo. Aquela conduta pode, né, é um bueiro, pode causar uma explosão em razão de gases, o fogo pode tomar conta da calçada. Digamos, vamos melhorar esse exemplo. Digamos que ele atei fogo na minha calçada, do meu portão pela calçada toda, de modo que inviabiliza a minha saída de casa. Não, isso para me atemorizar, né, para me expor a perigo, né, no intuito simplesmente de alcançar um determinado bem meu. E é o crime de incêndio efetivo, pois ele incendiou uma calçada, expondo a minha vida e a dos transeuntes a perigo. Só nessa conduta, mesmo sem causar nenhum tipo de lesão, já está no crime de incêndio. Tá? Uma vez que a eventual produção de dano é irrelevante para a caracterização do crime, como bem assentamos no início do nosso bate-papo, né? E o tipo penal previsto no 250 pressupõe exposição de perigo comum, sendo a incolumidade pública ou bem jurídico tutelado pela norma. Então, por mais que você tenha em vista aí um bem, um determinado direcionamento, e aí vai ter que ter muito cuidado, mas se esse incêndio ele causou perigo comum, crime de incêndio 250. Deixa eu ver se eu não coloquei aqui para frente. Eu tive um outro exemplo, uma vez trabalhei no caso, acho que já falei até sobre isso com vocês. A menina, ela estava com muito ciúme do namorado e tal, descobriu que ele tinha largado ela para ficar com outra pessoa. Ela foi na casa dele, tinha chave, botou as roupas dele assim na varanda, num latão, um cesto de lixo, né, mas de metal, me parece, salvo se a memória não me falha. Botou naquele latão na sacada da varanda do prédio e atirou fogo naquelas roupas. O fogo saiu de controle e começou a pegar nas cortinas, coisa do tipo, foi controlado. Aquele fogo expôs a risco todos os moradores daquele prédio.
ela foi denunciada, processada e respondeu regularmente ao crime de incêndio. Tá? Vamos lá. Vamos voltar para o roteiro para não deixar a coisa ser muito dos trilhos. A conduta típica consiste em causar incêndio, devendo este ser entendido como a voluntária causação de fogo relevante, que investindo sobre coisa individualizada, deu uma falha aqui, faltou um lisinho ali, mas coisa individuada, subsiste por si mesmo e pode propagar-se expondo a perigo coisas ou pessoas não determinadas ou indetermináveis de antemão. O incêndio é fogo perigoso, potencialmente lesivo à vida, né, risco de morte, à integridade corporal, risco de lesão. Aqui ele não assenta se esse risco de lesão é grave ou gravíssimo ou leve, ou mesmo sem lesão, sem ofender a incolumidade física ou um risco a patrimônio de um número indeterminado de pessoas. Lembrando que você pode falar assim, mas o Léo deu um exemplo ali da calçada, né? Não era um número, não era um patrimônio indeterminado, mas um número indeterminado de pessoas. Por isso que eu mencionei, vamos pensar, meu vizinho atirou fogo ali na minha calçada, não estou falando que ele atirou fogo, né, jogou um molotov pela minha janela, o que também seria crime de incêndio, porque, né, levaria risco a todos os vizinhos a rigor, mas não algo mais direcionado, algo bem na calçada, via pública, risco à integridade física de qualquer um que passe por ali. Se uma criança desconhecida, né, completamente aleatória, soltar da mão de seu pai, daquele que a gente, como a gente chama, o famoso pinote, e atravessar pelaquela calçada do exemplo do início do encontro, pegando fogo, a criança vai se lesionar. Se a lesão é grave, gravíssima, se vai levar a perigo, aí não importa para a tipificação desse crime de perigo, né? Pode ser que uma criança que esteja passando ali corra o risco de se lesionar? Pode, já é o crime de perigo. Se efetivamente lesionar-se, aí já é o crime de dano, já vai atravessar essa fronteira ali entre o crime de perigo e dano. É irrelevante para a caracterização do crime a natureza da coisa incendiada, bem como os meios executórios para a caracterização desse crime, tá? Dos quais se vale o agente, desde que idôneos para a configuração do incêndio. Se o agente visar expor... Opa, avancei sem querer, desculpe. Se o agente visar expor a perigo somente uma pessoa certa e determinada, por isso, reforço, joguei o exemplo lá na calçada, o crime será aquele do 132. Deixa eu dar uma lidinha no 132, que eu sei que nem todos presentes fazem também a disciplina de penal 3. 132 foi tema lá de penal 3, no encontro passado, e o 132 é o perigo à vida ou à saúde de outrem. Diz o 132, expor a perigo à vida ou saúde de outrem, expor a vida ou saúde de outrem a perigo direto e iminente, pena de 3 meses a 1 ano. Tá? Então, quando esse perigo é direcionado, você tem até uma pena ali um pouquinho maior e você tem outro tipo penal. Por isso que eu falei, olha, se ele joga um coquetel molotov pela minha janela, o crime já é outro. Numa análise maior, se pegar fogo o imóvel todo, né, colocando em risco os vizinhos, os confrontantes, outras tantas pessoas, pode ser um crime de incêndio. Normalmente, esse fogo provocado contra imóvel gera o risco de um crime de incêndio. Então vamos aí individualizar mais a conduta. Digamos que eu esteja lá no meu sítio, não, porque pode ter um crime ali Estou no meu quintal, eu sou dono de um galpãozão, né? E sou dono de uma determinada empresa, um funcionário meu está irritado comigo, e aí ele chega perto de mim, eu estou ali no canto, assim, num dos cantos do galpão da empresa, no corner mesmo, assim, tem parede de um lado, parede do outro, e o empregado meu joga uma poça de gasolina na minha frente, joga um fósforo ali, provocando um fogo. Só está eu e ele no galpão, ele provocou aquele fogo de modo a não permitir ou me coagir a não sair de uma determinada posição. Ele ali está praticando a conduta do 132. Por quê? Ele está expondo a perigo a minha vida ou a minha saúde. Ele não está no crime de incêndio. É algo controlado, direcionado a uma determinada pessoa.
diferente quando esse fogo é direcionado a um número indeterminado de pessoas. É bastante relevante essa percepção de buscar, no caso concreto, esses elementos em específico ou esses argumentos em específico. Por quê? Vamos sair das hipóteses extremadas. Né? Vamos sair dessas hipóteses extremadas como galpão grande, isolado, para ficar bem claro o fogo sendo usado como instrumento de perigo à vida ou saúde de outro. Estou aqui no meu código não comentado, impresso aqui do lado, para poder ir pegando os artigos antigos, né? Os artigos de outro ponto da legislação. E diferente de quando meu vizinho joga fogo ali na minha casa, causando no meu apartamento, expondo todos a perigo. Em uma situação específica, e vamos falar do caso concreto que eu acabei de mencionar. Uma menina que foi lá na casa, namorada resignada com ele, pegou um cesto de lixo, aparentemente de metal, e eu digo aparentemente de metal porque eu não me recordo por que o fogo saiu da lixeira e foi para a cortina, no caso concreto, né, nesse processo que eu trabalhei. Eu arrisco dizer que o fogo saiu da lixeira e foi para a cortina, porque eu acho que era uma lixeira daquelas, que ela é um híbrido de metal com madeira ou papelão, né, uma coisa mais... Eu não sei se foi uma das línguas de fogo que atingiu a cortina, mas irrelevante. Verifiquemos a hipótese desse caso concreto que menciono com vocês, desse caso real. Qual foi a discussão nesse processo? Se a Penélope, se ela tinha praticado o crime de incêndio ou se Penélope teria praticado o crime do 132 de perigo à vida ou saúde de outrem, ou claro que a defesa dela, porque ela não tinha praticado nada, né? Que aquilo ali foi algo completamente inesperado, né? Enfim, essa tese nós não vamos nem nos dar ao trabalho de comentar. Mas a tese de que aquele fogo provocado com ela expunha perigo, só quem morava naquele apartamento, era direcionado a lesionar Tício quando Tício chegasse, específico, não tinha risco nenhum de provocar lesão a outrem, ou o comportamento dela, mesmo dirigido a Tício, expunha a risco todos os moradores daquele bloco, de apartamentos daquele condomínio. Entendeu por bem o juiz, por força do MP, com assistência de acusação, que o delito tinha ofertado perigo a todos os moradores daquele bloco, certo? Então ela respondeu efetivamente pelo crime de incêndio. Vamos lá, se o incêndio não for... tá. Isso é necessário concreto. Se o incêndio ou mesmo simples fogo não for perigoso, isto é, não representar um perigo real, concreto e efetivo a um número indeterminado de pessoas ou bens, ou a uma pessoa específica, está no caso ali do 132, não caracterizará o crime de incêndio. Estou falando do fogo não perigoso, estou falando aí, hoje eu vou acender uma churrasqueira, eu quero brasa alta, que eu quero queimar a carne, né? Eu quero carne bem passada, sei lá. Ou eu vou acender aqui tem uma lata, né? Um cesto de metal, um tamborete desses que a gente coloca lixo na rua, né? Um latão, o pessoal fala. Tem um aqui no meu quintal da minha casa, vou utilizá-lo para atear fogo em documentos antigos e sigilosos que preciso em prova. Vamos dar um exemplo nosso? Estou aqui com uma caixa dessas da Natura, grandona, do jeito que eu guardo elas aqui em casa, cheia de provas, e hoje é o dia que faz 5 anos de aniversário dessa caixa. Vou incinerá-las, porque são documentos dos alunos e não vou jogar em qualquer lixeira, né? Só que já passaram-se 5 anos, esse cara está formado, ou está jubilado, ou está rico, alguma coisa aconteceu. Não vou descartar de qualquer forma, vou atear fogo. Controlado, comum, sem oferecer perigo ao todo ou a alguém, não é crime, tá? Não é crime. E é outra percepção que nós devemos ter. É claro que um exemplo tão específico como o professor incinerando suas provas com mais de 5 anos, né, é um exemplo muito óbvio. Mas dentro das percepções que são ofertadas num caso concreto, se for um caso concreto para a prova, acadêmico, nós precisaremos nos debruçar sobre as exatas linhas que são trazidas pelo avaliador. Se for um caso concreto, vida real, precisaremos nos debruçar sobre o caderno inquisitorial, em outras palavras, o inquérito, e na busca pela produção de provas, sejam elas geralmente de caráter
pericial, mas também no depoimento das testemunhas que surgirem, a fim de verificar a delimitação desse risco causado pelo aquele fogo, ou se mesmo havendo fogo, risco nenhum, se assentou a conduta humana que está sob análise. Beleza? Verifiquemos aí as formas qualificadas, aí a coisa começa a melhorar, né? Se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio alheio, favelas de tapume, né? O pessoal do comércio, a investigação que recaiu sobre o pessoal do comércio local, pois existia uma linha de suspeita que eles teriam interesse em desocupar aquela favela de tapumes para fins econômicos, para fins comerciais, né, com outra finalidade, mas aí atear fogo não é a medida, né? A medida deve ser judicial, deve ser uma medida legal. Então, se é para obter vantagem pecuniária em proveito alheio, não havendo perigo à incolumidade pública, o agente que incendeia a própria... Ah, essa daí é também a outra coisa do seguro. Essa aí é boa. Não havendo perigo à incolumidade pública, se não havendo perigo à incolumidade pública, o agente incendeia a própria coisa a fim de obter indenização do valor do seguro, responde pelo estelionato. Responde pelo 171, parágrafo 2º. Entretanto, se houver perigo comum, ocorrendo perigo comum, não há de se falar em fraude, que caracteriza o estelionato, mas sim incêndio qualificado, que é esta absorve. Se eu comecei, eu coloquei esse 171 aí, era como anotação para mim mesmo, mas voltando para tentar adaptar aí nesse... Deixa eu buscar aqui 171, parágrafo 2º para ler para vocês. Fazer melhor, né, gente? Com recurso da internet eu sempre esqueço. Vamos lá. Vou pegar aqui o CP. Não, tá ali ele. Então, qual era a observação que eu deixei ali? Se houver, deixa eu voltar aqui para o slide para a gente continuar numa cadeia de raciocínio. Se o delito é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio alheio, é a forma qualificada do inciso 1º. Se aí é lá o incêndio na favela de Tapume, que oferece perigo comum e tudo mais. Só que quem nunca conheceu ou ouvir dizer de alguém que ateou fogo ao próprio carro para tentar obter a vantagem devida lá do seguro, para receber o valor do seguro? Fez isso, existe um ânimos de fraude, um intuito fraudulento que permeia a conduta. Em havendo esse intuito fraudulento, estelionato. Em havendo só a oferta de risco à incolumidade pública com o intuito pecuniário, econômico, de proveito próprio alheio, é o 250, inciso 1º. Deixa eu avançar aqui, ó. 250, se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio. Vamos dar uma olhada no estelionato. Estelionato, obter para si ou para outro em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Olha aí a fraude aparecendo como elementar do tipo no crime de estelionato. Mas dá uma observada, né? Aqui no parágrafo 2º, nas mesmas penas, pena de reclusão de 1 a 5 anos, então uma penazinha já mais branda, né? Porque o crime de incêndio ele começa com aquela pena mais alta de 3. Nas mesmas penas incorre quem inciso 5º, destrói total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo, ou a saúde, ou agrava as consequências de lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Beleza? Então aqui é a hipótese do ânimos fraudante, do ânimos de fraudar, do ânimos fraudulento exercido no emprego, por meio do emprego de fogo contra coisa própria, a fim de obter vantagem contra outrem, mediante meio, né, fraudulento. Opa, deixa eu voltar. A outra forma qualificada é prevista no inciso 2º. Eu coloquei aqui, parece estar um pouquinho misturada, que eu já coloquei com os exemplos do lado. Deixa eu mostrar aqui como é que está lá no Código Penal, bonitinho, organizadinho, tá? Aqui, ó. Coloquei aqui forma qualificada porque na doutrina está assim, mas na verdade nós já conversamos sobre isso. São formas majoradas, porque prevê-se o aumento em proporção, tá? Parágrafo 1º, as penas aumentam-se em 1/3, aumento proporcional à forma majorada. Se o incêndio é
em casa habitada ou destinada à habitação, edifício público, embarcação, aeronave. Aqui estão todas as hipóteses. Vamos dar uma olhadinha nessas hipóteses, que eu coloquei elas com exemplos breves aqui no nosso roteiro. Então, se o incêndio é em casa habitada ou destinada à habitação. Quando digo que a casa é habitada ou destinada à habitação, basta que o agente saiba que ser a casa destinada à habitação, sendo desnecessária a presença de pessoas dentro dela. Deixa eu dar uma ajeitada nesse slide aqui, que ele ficou... Isso, né? Pronto. Peraí, deixa eu... Tá me incomodando porque eu fiz uma formatação com todo carinho para o negócio ficar bonitinho para vocês, e deu uma fugida aqui. Vamos lá. Não funcionou. Beleza, vamos lá. Se a casa é habitada destinada à habitação, não precisa que ela esteja efetivamente ocupada na hora. Então, eu coloquei aqui na observação, basta que a gente saiba ser a casa destinada à habitação, sendo desnecessária a presença de pessoas dentro dela. Ele não precisa nem ter a intenção de atingir diretamente a incolumidade física daquelas pessoas. Ele já está provocando um delito de perigo contra aquelas pessoas. E como diz lá o caput, ele pode estar buscando, né, esse crime vai ser dirigido, ele vai ofender, vai trazer perigo à vida, à incolumidade física ou ao patrimônio de outro. Essa casa é uma casa destinada à habitação, é um crime de perigo a que expõe aquela casa destinada à habitação. Eu não estou dizendo que efetivamente a casa pegou fogo. É aquele exemplo que nós demos, que a casa pegou fogo ali, ó, no entorno. Não gerou prejuízo, não gerou dano. Avançou, gerou o efetivo dano, você pode estar deslocando para outro tipo penal. Se o incêndio é provocado em edifício público de propriedade da União, do Estado, do município, mesma ideia aqui, né, da casa destinada à habitação, nós estamos falando aí em um eventual edifício público não destinado à habitação, não habitado, está lá parado, está sem uso, está fechado, para qualquer que seja o motivo, não interessa. O edifício é público. Provocou, pôs em risco aquele patrimônio, vai estar diante da forma majorada. Deixa eu melhorar isso aqui também. Eita, ficou feio. Aqui do... inciso 2. Ou a obra de assistência social, também tem a natureza pública, ou a veículo de cultura, né, museus, bibliotecas. Percebam que todos eles... que o veículo de cultura pode ser, por exemplo, um museu, uma galeria privada, mas o bem jurídico, cultural, o que se trata, né, o valor social e cultural, histórico que se assenta sobre aquele veículo de cultura é de interesse público, então se assenta a hipótese aqui na letra B, também no inciso 2, de mesma sorte, creches, hospitais e sanatórios. Creches, hospitais, sanatórios, escolas, universidades e daí por diante. Em embarcação, aeronave, comboio, transporte ou veículo de transporte coletivo. Também aí, né, a incolumidade pública tutelada dentro dos seus meios de transporte e com uma pena maior em razão do objeto. Em estação ferroviária ou aeródromo, e aqui se incluem construções portuárias, estações rodoviárias, aqui ele fala em aeródromo, aeroportos, qualquer tipo de... Léo, mas se for qualquer tipo, você já está aí na análise em pejos. Não. Qual é o intuito, qual é o espírito da lei? Proteger as pessoas que se servem de determinado porto, lato sensu, de determinado local onde grupos de pessoas reúnem-se para guardar algum tipo de transporte público, e aí pode ser a rodoviária, né? Pode ser uma estação ferroviária, mas um local onde existe uma natural aglomeração de humanos, de pessoas. Tá? Esse local de natural aglomeração de pessoas para buscar servir-se de meio de transporte também é tutelado aí na hipótese da letra D. Portanto, aqui que eu
preparei aqui algo que eu esperava segurar vocês comigo aí 40 minutinhos, mas eu estou acompanhando daqui a hora, 40 já foram. Vou dar uma avançada aí na fala. Instaleiro fábrica oficina, mesmo que se verifique a ausência de pessoas no local. Em depósito de explosivo, porque gera o pior, né, um risco majorado, um risco de explosão, com combustível, depósito de inflamável, aquele cara que resolve acender uma fogueirinha, jogar fogo no papel, atear fogo. Imagina o seguinte, aquele cara ciumento, a esposa dele trabalha ali no posto de combustível, no posto de gasolina, e ele tá com ciúme dela, e ela largou ele por causa do ciúme, ele vai lá e joga fogo nas roupas dela, aos pés dela, ali no meio da pista do posto de gasolina. Pode não acontecer nada, mas é um crime que expõe a perigo, um perigo majorado, não só os que estão ali no posto, como todo o entorno. Em poço petrolífero, galeria de mineração, em lavoura, pastagem, mata ou floresta, eu acho que eu coloquei ali na frente que a gente tem que ter um cuidado, porque existe uma proteção especial de mata e floresta lá na lei de crime ambiental, tá? Mas aqui, lavoura é terra cultivada, pastagem é campo coberto por ervas para alimentação de gado, mata, conjunto de árvores em grande porte, floresta, agrupamento de matas. Então, eu achei bacana também colocar essa conceituação, vamos seguir. Coloquei aqui, se mata ou floresta é crime ambiental, então a gente tem que ter um certo cuidado para aquela conceituação. Até mesmo que a lei de crime ambiental é mais moderna do que a previsão legal de direito penal material contida no 250. Bom, age, por exemplo, com imprudência, e tem também a forma culposa, né? Mas aí você vai pensar, mas se aquele fogo não ofereceu perigo, o Léo não falou que era atípico, que não constituía crime? Sim, mas se agir com imprudência ou negligência, aquele que ateia fogo em vegetação sem guarnecê-la de proteção necessária, dando causa a incêndio com consequentes danos ao patrimônio alheio ou ofendendo, ou oferecendo risco efetivo ao patrimônio alheio e perigo à incolumidade pública, 250, parágrafo 2º, é o delito na forma culposa. Vamos voltar aqui para o 250, parágrafo 2º, para espelhar ele aqui na tela direitinho, esse parágrafo 2º. Se culposo o incêndio, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, é uma pena bem menor, né? Você pega a pena base aqui do caput de 3 a 6, que pode se aumentar em 1/3 diante de todas essas hipóteses, mas se é culposo, foi sem querer, de 6 meses a 2 anos. Vamos lá. Peraí, onde é que eu estava aqui? Se culposo o incêndio, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Eu estou falando aí do incêndio culposo em qualquer circunstância, não somente em circunstâncias interioranas ou circunstâncias rurais. Eu coloquei o exemplo, de quem entra fogo na vegetação. Pensa aí num outro exemplo bem urbano, graças a Deus ele tem sido menos comum. Aquela galera que tem mania de tacar fogo, de atear fogo, tem quintal com várias árvores, aí várias folhas da árvore para um canto, joga parte do seu lixo de papel ali naquele cantinho e lança fogo aquele material ali no cantinho do seu quintal. Hipoteticamente um fogo controlado, supostamente um fogo controlado. Ele não se guarnece da proteção necessária, das cautelas necessárias caso aquele fogo comece a sair de seu controle, e aquele fogo que ele provocou para poder desfazer-se de determinado material orgânico, por exemplo, no caso aí da folhagem, aquele fogo pega ali em uma das árvores que compõem o quintal desse camarada e começa a se alastrar, tá? Colocando em perigo vizinhos, moradores e tudo mais. A incolumidade física, lato sensu, é crime de incêndio culposo. Tá? Coloquei a observação, sim, mata ou floresta do crime ambiental, exegese do artigo 41 da Lei de Crimes Ambientais 9605, provocar incêndio, mata ou floresta. Para fechar aí essa partezinha do crime de incêndio, lembramos que a ação penal é pública incondicionada. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, que o Código não fala nada sobre a necessidade de representação ou queixa. E segundo, é aquele macetinho, entender o espírito da lei assentado sobre o tema. Porque o delito de incêndio atrai perigo à incolumidade pública, ao todo. O interesse é do todo, independente da representação de alguém. O Estado tem interesse pela paz social. Por evidente, a ação penal é pública incondicionada.
Crime de perigo de explosão, previsto no artigo 251 do Código Penal, que diz que expor a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem mediante explosão, opa, já começou a ficar diferente o negócio, né? Mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. Aí o caput está falando de uma explosão de dinamite, uma explosão de um espectro muito mais relevante. Então, pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Aí você lembra, quando não, nem termina de ler a tela. Quem já leu já foi, né? E às vezes eu falo, não termina de ler, o olhar do curioso já desce ali parágrafo primeiro. Mas tenho certeza que alguns dentre vocês, assim como eu quando fiz essa disciplina de Direito Penal 4, lá na graduação, na época era só o código de papel, né? Imediatamente, sem prestando atenção no professor e sem abrir meu código, li, né? Ávido por saber mais desse delito, porque na mesma hora que ele leu o 251, eu já ia levantar a mão, né? Já comecei a visualizar a época de festas juninas, né, de São João, quando ele falou é só dinamite, eu quero perguntar. E aquele camarada que coloca aquela bomba gigante no portão da minha casa, e aquele camarada que quando é criança você ainda releva. A gente está falando de percepção social, não vamos falar lá de se é imputável ou inimputável, não. Né? Vamos trazer bem aqui para o fenômeno real, bem para nossas preconcepções sociais. Época de festa junina, você pega aquele molequinho de 10 anos de idade, colocou um cabeção de negro ali na guia de meio fio, traz aquele estrondo, te assusta, te incomoda, você fica bem chateado. Mas releva. Vem aquele galalau, assim, da minha idade, bichão lá dos 40 anos, resolve pegar metade do salário, comprar acho que é Malvina ainda o nome que se usa, uma bomba enorme, né, e coloca ali na calçada e fica escondidinho no canto esperando alguém pular, esperando alguém se assustar, né? Pouco importando-se, né, se uma determinada pessoa vai passar do lado daquele aparato explosivo ou daquele aparato explosivo e se lesionar ou não, se vai machucar-se ou não, mas expõe pessoas a perigo. Simplificando, quantas vezes nós não ficamos irresignados por determinados adultos utilizarem bombas festivas, mas de alta explosão, que se uma criança ou um animal, de maneira desavisada ou de maneira despercebida, estivesse próximo a 10, 20 centímetros passando ao lado daquele artefato, poderia inclusive perder um dedo ou ter uma lesão mais grave. Né? Claro, a pena vai ser um pouco menor, né, do que o engenho de dinamite, mas tem aí uma certa projeção. Deixa eu dar uma olhada se eu coloquei aqui. Tá na próxima. Tá? Aqui eu estou falando só nos efeitos análogos. Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos, reclusão de 1 a 4, conduta tipificada é expor a perigo, que tem o sentido de arriscar colocar em perigo bem protegido. Difere do 132 por acrescentar como bem jurídico protegido o patrimônio de outrem, além da forma de execução. Trata-se, na verdade, de exposição de perigo à vida, integridade física e patrimonial de número incerto de pessoas. Se for número certo, se for identificável ao 132 incerto, né, vamos estar aqui no crime de perigo comum, de qualquer um, não é dirigido. Aí vamos lembrar lá do título do 250, deixa eu pegar meu 250 aqui de volta, porque o 250, o capítulo 1 do título 8, fala dos crimes de perigo comum a todos. Então, a explosão é ato ou efeito de rebentar com violência, estrondo e deslocamento de ar. Arremesso de engenho de dinamite ou substância de efeitos análogos é atirar mesmo que não exploda, né? Pega aquele e joga. Consiste no lançamento à distância de artefato feito de substância explosiva, que pode ser dinamite, nitroglicerina, TNT. Isso aí eu peguei exemplo da doutrina, tá? Para poder ter mais de um nome aí de explosivo que, confesso, não os conheço por nome. Trato-os sempre de maneira genérica. Os explosivos à base de ar líquido, as gelatinas explosivas. Fiquei tentado a escrever um C4 aí, mas nem pesquisei na internet se C4 é coisa de filme ou é coisa que realmente existe, mas lembrei daqueles filmes, né?
todo filme americano que a gente vê tem um C4 ali, né? Tem um tal de explosivo chamado C4, que eu não sei se é ficção. Colocação de dinamite ou substância de efeitos análogos, ou seja, você só colocar, né? E aqui esses comentários, por isso que eu quis segurar um pouquinho a leitura, esses comentários são com relação à adequação típica da conduta do caput, tá? Então, simplesmente o fato de você colocar inadequadamente um determinado explosivo em certo local já vai estar no risco de explosão, de expor a vida ou a integridade física com a colocação de artefato análogo à dinamite. Você imagina que está tem um prédio que ele tem que ser demolido. O engenheiro responsável pelaquela demolição, digamos que atendendo aos parâmetros adequados de segurança previstos na legislação específica civil, né, e que orientem este comportamento profissional, digam que o explosivo vai ser usado no dia seguinte, ele pode ficar guardado já dentro da construção, numa caixa, com segurança, enfim. Alguém vai lá e abre, né, o brincalhão, para poder ver como é que é e falar, vou colocar isso daqui, não vou acender não vou prender fio, não vou botar nada, vou botar lá no portão do meu vizinho para dar um susto nele. Já é 251. Colocação de dinamite ou substância de efeito análogo, por em determinado local. Mesmo que você não acenda, que não detone, que não aplique-lhe a técnica que poderia conduzir ao efetivo acionamento. Tá? A colocação inadequada já tipifica o 251. Vamos avançar aqui porque eu queria formas privilegiadas, majoradas e culposas. Deixa eu voltar aqui para o 251 de tela. Beleza. Se a substância utilizada não é dinamite explosivo de efeito análogo, reclusão de 1 a 4, aumenta e culposa. Beleza. Na forma privilegiada deste delito, o artefato usado não consiste em dinamite ou substância de efeito análogo, mas sim em explosivo menos danoso, como a pólvora. Na forma majorada, e aí é esse tipo aqui do parágrafo 1º, tá? Substância de efeito análogo. Então, menos danoso como a pólvora. Aí onde eu estava buscando essa exemplificação dos explosivos à base de pólvora, utilizados normalmente em festas juninas e julinas. Na forma majorada, quando se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses do parágrafo 1º, 1 e 2 do 250. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto. Aumento de penas. As penas aumentam-se de 1/3 majorado. Né? Proporção, pena em específico, proporção, aquele macetinho para majorado qualificado. Se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 1º, inciso 1 do artigo anterior, ou é visado ou atingida qualquer das coisas enumeradas no inciso 2º. Então, toda aquela lista que nós olhamos no crime de incêndio, se ela for pereclitada, se for ofertado perigo de explosão, é o perigo de explosão, não é efetiva explosão, ou o dano por efetiva explosão, que vai caracterizar o dano, já rompe aquele limite, né, do que entre o crime de perigo e de efetivo dano, mas se o perigo em razão do uso ou acionamento de explosivo atingir a um dos bens jurídicos elencados ou comportamentos narrados, elencados ali no parágrafo 1º 250 e seus incisos, majora-se a pena também em 1/3, assim como foi no artigo anterior. Modalidade culposa, o mesmo raciocínio do artigo 250, tá? No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeitos análogos, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, nos demais casos é de detenção de 3 meses a 1 ano. Então, o cara que acionou sem querer querendo, tá? Porque não observou as regras adequadas, as regras de atenção, se ele agiu com imprudência, imperícia ou negligência e acabou acionando um determinado artefato explosivo. Se análogo a dinamite, aqui detenção de 6 meses a 2 anos. Nos demais casos, quais são os demais casos? Né? Os demais casos aqui do que não é dinamite, do pólvora, né? Explosivos menores, explosivos de potencial de destruição menor do que dinamite ou equiparados. A detenção será de 3 meses a 1 ano. Então, aquela pena ali bem menor. Você está aí na hipótese do camarada que preparou que acionou
sem querer querendo, né? Um rojão dentro de um determinado lugar fechado, expondo todas aquelas pessoas a perigo. Estou tentando aqui dar um exemplo que muitos já devem ter visto aqueles vídeos na internet, sujeito comemorando um gol no futebol e o rojão, ele apontou de brincadeira, o troço saiu, agora me foge o nome do explosivo, né? Mas o explosivo saiu dali de dentro daquele rojão antecipadamente, caiu ali no meio daquele terraço, daquele quintal onde as pessoas estão comemorando, começou a explodir. Ninguém se lesionou, graças a Deus, mas já expôs todo mundo a perigo com um comportamento teoricamente culposo. Mas vamos falar em dolo eventual porque ele apontou para o chão, era um comportamento previsível, assumiu o risco. Aí é uma análise de conduta a ser feita de caráter processual e procedimental. Mas a verdade é que ele assume o risco da produção. Desculpe, eu já estou indo lá para o dolo, já estou dando a verdade do exemplo. A verdade é que houve a explosão, meio que sem querer, numa primeira leitura, de um artefato explosivo de menor potencial de projeção danosa, né? Menos dinamite, mais fraco, né? Menos potente do que uma dinamite, um material explosivo menos potente. Então você tem aí a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, e é claro que com uma pena máxima inferior a 1 ano é delito que vai ser de persecução procedimental própria da ritualística comum sumaríssima, e eu estou falando, por evidente, do rito dos juizados especiais, onde, mesmo que seja um delito, não gerou um dano, não é aquele delito de alta repressividade penal, vão ser possíveis a combinação, né, das benesses próprias da ritualística sumaríssima. Beleza? Então vamos avançar aqui para o próximo, e é claro, continuei aqui, né, como nunca é demais reafirmar, a ação penal é pública incondicionada, e aí a incondicionada tem aquela coisa, né? Por quê? A resposta mal criada. Porque a lei não diz que precisa de representação ou queixa. Mas por quê? Porque a incolumidade pública, o interesse amplificado do Estado sobre aqueles bens jurídicos são percebidos dentro deste tipo penal. Deixa eu ver aqui que horas são. Vamos avançar mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui em que slide eu estou com vocês. Vou acabar segurando vocês. Não queria segurar muito, né? Vamos lá. Prometo que eu vou tentar ir um pouco mais rápido. Cadê? Está aqui. 252. Expor a é o mesmo raciocínio, só vai mudar o modus operandi não vai mudar o meio de exposição a perigo, tá? Expor a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem usando gás tóxico ou asfixiante. Reclusão de 1 a 4 e multa. Eu estou falando de gás tóxico ou asfixiante. São elementos geralmente químicos que produzem um risco. Eu não estou falando de efetivo dano, estou falando de um risco grave, tá? À saúde e à incolumidade de outrem. Na execução da exposição a esse perigo, o agente utilizará gás tóxico, ou seja, tóxico é aquilo que causa envenenamento. Nós vamos lembrar, né, quando nós dizemos que uma pessoa se intoxicou, né, ela envenenou-se, ela sofreu, né, uma mudança na rotina fisiológica de seu organismo, né, aquele envenenamento ele causa um distúrbio fisiológico no organismo da pessoa, da vítima. Asfixiante provoca sufocação. Aí eu estou falando de um distúrbio vinculado à capacidade respiratória, está diretamente vinculado à utilização das vias aéreas de determinada pessoa, o que para certas pessoas pode atrair um perigo maior do que o perigo de envenenamento. Se você estiver tratando aí de uma pessoa asmática, se você tiver aí como potenciais vítimas sujeitos acometidos por aquela doença pulmonar, me fugiu agora o nome, me fugiu completamente, mas por doenças pulmonares severas, né, você pode, a asfixia é um
produzem um risco muito maior. A natureza ou qualidade do gás deve ser comprovada por exame pericial. Aí você pergunta, todo aluno pergunta nesse momento, como que vai fazer perícia do gás se o gás ele se dissipou? Teve um aluno que uma vez falou, o aluno fez a pergunta, não deu tempo nem de eu responder, um cara aqueles mais brincalhões, como tem na turma de vocês, falou, pega qualquer saquinho, faz assim, ó, e amarra, que não vai sair dali, o ar vai ficar preso ali naquele saquinho. Mas aí a pessoa vai se contaminar também, vai se expor ao risco. Responde-se. A doutrina probatória lança como exemplo, nesse sentido, quando a gente fala na seara probatória, nós estamos falando da literatura processual procedimental, que tratam especificamente da matéria probatória, fala que os recipientes onde esses gases estavam contidos, geralmente são largados no local, porque é aquele que os aciona sai de perto, aciona e larga para lá para não se contaminar. Então, a perícia do recipiente que continha o gás tóxico asfixiante é suficiente para a perícia e que muitos desses gases deixam resíduos no formato de pós por onde ou nas proximidades de onde eles foram lançados. Risco à vida, saúde ou patrimônio de outro. E o crime é de perigo concreto, ou seja, para a caracterização do crime, não é necessário que o gás seja mortal, basta que seja tóxico ou asfixiante. Se o gás não é tóxico ou asfixiante, poderá o ato configurar contravenção penal. Coloquei aí. Deixa eu falar de perigo concreto. Perigo concreto é que aquele gás tóxico ou asfixiante, quem vai dizer que é tóxico ou asfixiante é a perícia, mas perícia é tema de processo, então é uma análise mais rígida, né, considerando que o gás é tóxico asfixiante. Não vamos falar de provas, provar se é não. Bom, de alguma forma se provou que ele é. Não basta que ele seja só tóxico asfixiante. Tem que ser provado também que o perigo é concreto, é real, que a liberação daquele gás, daquela forma, naquele local, expôs realmente a incolumidade pública a risco. Que não foi uma exposição controlada, que não foi para fins científicos ou de estudo, que não foi para fins de treinamento militar, tá? Que aquela exposição indevida, que aquela utilização indevida de aparato que projetou gás tóxico asfixiante efetivamente levou a perigo à vida ou à incolumidade pública de pessoas, de vida, patrimônio ou saúde das pessoas do entorno. Falando em contravenção penal, porque alguns devem ter pensado aqui, né? A pena que tem que ser efetivamente tóxico ou asfixiante, né? Tem que ser veneno ou algo que produz uma efetiva asfixia, porque tem uns vizinhos aqui que eles têm uma moto barulhenta, que eles ficam jogando ali spray de óleo diesel ali dentro do cano de descarga, que é para a moto poder fazer fumaça. Essa época agora de campanha, né? Não sei aí no bairro de vocês, onde vocês moram. Aqui no meu bairro os problemas eram outros, não eram efetivamente de fumaça, mas onde minha mãe mora é uma galerinha ali que anda de moto fazendo essa fumaça, né, supostamente apoiando seus candidatos. Isso aconteceu muito no sábado e no domingo ali passados, né, de eleição. E isso incomoda? Incomoda. Te envenena? Não necessariamente, né? Mas me expõe a perigo. Fiquei trancado dentro de casa e tal, né? O pessoal dali. Mas não é um gás efetivamente tóxico ou efetivamente asfixiante no sentido técnico pericial da palavra. Mas caracteriza a contravenção. Provocar abusivamente emissão de fumaça, vapor ou gás que possa ofender ou molestar alguém. Contravenção penal do 38 é uma peninha de multa pequenininha, nem coloquei aí, mas é bom sabermos que existe, porque a conduta deve ser reprimida. E efeitos práticos, nós vamos pensar aí em primariedade, não reincidência e reincidência. A quebra do caráter da primariedade é algo muito sério a ser considerado na vida do cidadão. Tá? Deixa eu ver aqui que horas são, só um minutinho, pessoal, para não segurar vocês. O celular deu aquela travada bacana. Show, mas... Bom, estou aí dentro do tempo, 8h05, né?
Vamos lá. Falei aqui do 252, então falamos que precisamos falar do 252, bem tranquilo. Fabrico, fornecimento, aquisição, posse, transporte de explosivo, gás tóxico, asfixiante. Eu não estou falando nesse momento do 253 naquelas condutas, né, da exposição a risco por utilização ou alocamento de explosivo. Eu não estou falando da conduta de expor, né, a saúde de outro com acionamento de aparato de gás tóxico ou asfixiante, não estou falando da lesão. O mero acionamento de maneira inadequada a expor a risco um certo grupo de pessoas ou um número indeterminado de pessoas, e aí vai de 1 ao infinito, é o 252. Então, estou falando só no fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte. Teu colega botou ali na tua caixa, olha, pega essa caixa, leva lá para minha casa. Depois, quando eu chegar do trabalho, ou leva para sua casa, deixa com a minha mãe. Mas o que tem dentro? Nada não, uma parada minha aí. Tomou uma dura, você está transportando ali, ó. Passou por uma blitz policial, ele abre ali aquele pacote por algum motivo. Você é inocente, não, tem que abrir. Tá lá, gás sarin. Né? Sarin também é um nome que me veio, né, de cabeça de filme, né? Um gás mortal, salvo engano, de origem russa. Né? Pum, né? Sarin. Pô, cara, tu tá transportando esse negócio, só tá transportando, tá? Tá aqui, ó. Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar sem licença da autoridade substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante ou material destinado à sua fabricação. Você só passou com isso na mão. Tem a doutrina clássica, né? A percepção mais antiga disso, entende que essa posse pode ser inclusive uma posse temporária e super precária, no sentido de que determinada pessoa está lá com um aparato tóxico, né? E fala, tá, você está lá conversando com o cara e fala assim, não, segura aqui para mim rapidinho, aquele famoso erro de adequação, né? Você segura aqui para mim rapidinho que eu vou ali no meu carro buscar um negócio e já volto. Na hora passa o policial e opa, você está ali na posse desse cilindro com gás tóxico. P53. Ah, mas isso processualmente pode ser excluído. Não. Processualmente, prova, análise de magistrado. Objetivamente, posse de gás tóxico. Tá? Isso que eu recomendo muito, muito seriamente, né, a todos os colegas, alunos, pessoas conhecidas de um modo geral. Ah, mas eu tenho um parente tal, que é, vamos supor, policial, de vez em quando ele me empresta o carro para ir na feira fazer isso aqui. Perguntou para ele se ele tirou a arma, se tirou todas as munições, porque a posse, inclusive posse de arma de fogo ou de munição, enfim, a gente está falando lá agora, só para fazer um parâmetro lá da lei de armas, ela também tá nesse parâmetro da objetividade da conduta percebida. Tá? Vamos lá, são 5 as modalidades de condutas típicas alternativamente previstas. A primeira é fabricar, que nós devemos interpretar como elaborar, criar, produzir. Você tem um domínio ali de o know-how para interação de determinados materiais que vão, né, criar esse produto explosivo. Fornecer, que é entregar a outra, ainda que a título gratuito. Então, né, você não estou falando daquele que está ali inocentemente na posse de transporte daquilo, você está procurando algo para comprar para poder fazer um explosivo. Está aqui, ó. Fornecer pode ser gratuitamente. Tem lá em casa, pega e leva. Possuir, ter sob sua guarda ou disposição, e aí não importa se você está possuindo para outro, e você sabe, né, que aquilo é o elemento cognitivo de saber ou dever saber ser, é algo também a ser analisado. Transportar, conduzir ou remover. Deixa eu admitir aqui o colega que entrou agora aqui rapidinho. Marcos. Beleza. Você saber ou dever saber. Beleza, vamos avançar. E aí, finalmente, transportar foi o primeiro exemplo que eu dei, fazendo a leitura de trás para frente, né, das condutas que se amoldam ao tipo penal. A lei presume o perigo comum sendo dispensável à superveniência do perigo, mas é um pré-perigo, né? É o risco de produção de elemento periclitante, explosivo deteriorar a superveniência. O explosivo deteriorado é suscetível de alcançar sua destinação normal, no entanto, não caracteriza o 253, porque é ausente perigo à incolumidade pública, aí, né, reforçando, repisando e relembrando o elemento transversalizante de todos os tipos penais analisados por oportuno, que é a incolumidade pública. Tá?
Então, aí você imagina o seguinte, para poder falar aí desse explosivo deteriorado e suscetível de alcançar a destinação normal, né, que seria a explosão. Por isso que deve existir um efetivo risco. Meu pai é militar, está reformando e tal, teve, sei lá, uma feira, uma espécie de uma venda, né, lá no quartel para os soldados, para os militares daquela localidade, de material bélico desativado para finalidade de adorno e exposição, finalidade de coleção, né, de enfeitar a casa. Aquele militar que está se reformando, já aí, em vez de se aposentar, e fala, pô, eu queria levar alguma coisa para lembrar sempre que eu passei por aqui, por esse setor. Né? E algo que tem ali é um lugar, sei lá, um depósito de granadas. E aí o profissional responsável pelo engenho daquele material desativa a granada, tira seu elemento explosivo, fica ali só a casca, né, o casco daquele material explosivo, que não oferece nenhum risco, que é insuscetível de explosão absoluta e, né, o vem direitinho, nota, com comprovação técnica de que não tem a menor possibilidade de explosão. Aí o cara deixa aquilo lá, morreu, eu passo a ter aquele material. E falo, vou me mudar, né? Falando, isso daqui eu tenho uma carinha, eu vou deslocar de um lado para o outro. Passo numa blitz policial, opa, aqui, ó, flagrante do 253. Vamos aqui com a gente. É 6 meses a 2 anos, mas ação penal pública incondicionada, então rola aqui um flagrantezinho, você vai sair no termo circunstanciado de ocorrência, é de juizado, mas vem cá, vamos estudar isso daqui. Qual é a defesa desse cara? Isso vai acontecer na prática. Essa pessoa vai aparecer para você buscando defesa. Qual é a sua defesa? É provar que aquele material ele era insuscetível de alcançar a sua destinação normal, que é a efetiva explosão que se esperava daquele casco se todos os seus elementos estivessem ali reunidos. Algo tão fácil vai ser apresentado no dia a dia? Claro que não. Vai vir aquele cara que vai dizer, pô, isso daqui eu achei. Eu estava correndo ali numa pista aqui, na cidade todo mundo sabe que eu sou de Nilópolis, né? Então, estava correndo ali na pista da Mata do Governo, ali esqueci agora o nome que dão do parque, tem um nome aquele parque que a prefeitura deu, e olhei assim no mato, e ele é confrontante, ali é uma área de treinamento do Exército, acredito até esteja inserido, tem uma autorização de uso qualquer pela prefeitura, mas eu vi ali e falei, digamos que eu fizesse isso, não sou desse tipo. Achei interessante esse tamburetezinho aqui, né? Vou levar para casa, isso daqui é uma mina desativada, não explode mais não. Bom, aí fui pego transportando aquilo, devo responder ao processo. Perícia, para que se verifique se aquele explosivo realmente era insuscetível de alcançar a sua destinação normal. Insuscetível não estou no tipo penal do 253, isso caso, né, outro mais grave não seja adequado àquela conduta. Vamos lá. Acho que esse é o último de hoje. Deixa eu ver aqui no meu roteirinho o que eu coloquei para hoje. E não é o último, não. Tinha mais coisa aí. Deixa eu ver como é que nós estamos de horário. Dá tempo. Causar inundação expondo a perigo à vida ou à integridade física ou patrimônio de outrem. Pena de 3 a 6 anos. Tá? 3 meses é a próxima. Conduta tipificada é causar, dar causa, motivo, produzir inundação, alagamento provocado pela saída de água de seus limites, expondo a perigo concreto e efetivo à vida, integridade física ou patrimônio alheio. O crime é praticado por ação ou omissão, desde que, na segunda hipótese, haja o dever de evitar a inundação. Tá? E aí eu estou falando do camarada que não matou ninguém, não lesionou ninguém, tá? Ele só causou um grande risco, mas provocando inundação. Deixando, né, rompendo uma determinada tubulação que fez com que se inundasse um compartimento mais baixo de uma empresa, de um local onde ficam caldeiras, ou geralmente isso acontece no âmbito empresarial, né? Existe um porão, uma espécie de porão, um andar de subsolo, num prédiozinho de 3 andares, vamos pensar alguma coisa menorzinha, né? Ali onde mora, onde fica ali o zelador, que é o quartinho do zelador, morei num prédio que era assim, né? O quartinho do zelador era embaixo do prédio, era um porãozinho assim que não tinha muita saída. Aí digamos que eu estou com raiva do zelador, tamponei lá o ralo e arrebentei
uma tubulação da coluna d'água do prédio. Aquilo dali foi inundando, o zelador só acordou. Caiu um negócio aqui. O zelador só acordou quando a água estava ali batendo na altura do colchão dele da cama. Causei inundação, estou expondo perigo à vida dele, poderia ter, né, causado outros tantos danos. É o tipo da inundação. Então, como diz, a conduta tipificada é inundar, provocar alagamento de maneira dolosa, de maneira querida, de maneira intencional em determinado compartimento, e com este comportamento eu expus a perigo concreto a vida, integridade física ou patrimônio alheio, a vida de alguém ou do número indeterminado de pessoas, a incolumidade física ou mesmo aquele patrimônio, a estrutura daquele prédiozinho. Se o perigo se concretizar, aí vai ter que se verificar que tipo de dano foi causado, se for o dano morte, se foi, né, um dano lesivo, um período de dano lesivo à integridade física, a fim de que se verifique a tipificação em outra conduta. Perigo de inundação. Aí olha só, uma coisa é efetivamente inundar, outra coisa ofertar o perigo de provavelmente inundar. Vamos dar uma olhada no tipo. Remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida ou integridade física ou patrimônio de outro, em obstáculo natural ou obra destinada a impedir a inundação. Obstáculo natural, qualquer construção, né, natural, qualquer construção da natureza. Obra. Em determinado prédio foi feito uma comporta, foi feito um muro para contenção, tá? Vamos dizer, aquele prédio, igual nós vemos aí que determinadas construções que são do lado de córregos, alguns valões, que quando nos períodos de chuva eles enchem, eles transbordam e a água invade casas e tudo mais. Digamos que numa determinada casa, num determinado prédio, foi feita uma obra com um muro de 3 metros de altura, 1 metro de largura, aquele bloco gigantesco, para quando aquele córrego que passa ali ao lado, quando ele transbordar no período de chuva, essa água não vai invadir aqui o pátio, o estacionamento do nosso prédio, inundando. E uma determinada pessoa, um determinado ex-funcionário falou, aqui tem 1 metro de largura, eu vou quebrar isso tudo aqui antes de eu sair no sapatinho, vou fazer um buraco que vai atravessar esse 1 metro todo aqui, quando encher vai inundar. Esses caras vão se arrepender de ter me mandado embora. Ele não efetivamente provocou a inundação, ele não rebentou uma coluna d'água, por exemplo, mas ele deixou ali, exposto ao perigo de inundação. Se ocorrer um transbordamento daquele rio do dia para a noite, vai efetivamente inundar. Ele inundou? Não, mas ele expôs a perigo, removendo um obstáculo ou obra destinada a impedir uma eventual inundação por qualquer circunstância. Tá? O objeto material é obstáculo natural, obra destinada a impedir a inundação, cuja remoção, destruição ou inutilização causa perigo concreto e efetivo à vida, à integridade física ou patrimônio de outro. No crime, exame sujeito ativo não quer a inundação em si, ou até pode querer, mas desde que não concorra. Eu não completei, mas completei na fala. Embora tenha conhecimento do perigo de sua ocorrência. Então, é bem aquilo, deixou ali, remover o obstáculo. Tá? Não há que se confundir com a tentativa de inundação. Não há que se confundir a tentativa de inundação com o crime de perigo de inundação, que a distinção de ambos é o elemento subjetivo. Comecei falando isso, né? Pois no perigo de inundação a gente não quer provocar de imediato o alagamento. Tá? Ele só deixa ali. Se alguém tampar, tampou, vou remover esse obstáculo daqui. E aí aconteceu, mas tenho conhecimento, assumo o risco de. Porque aquele obstáculo é removido naquele sentido, alagou, isso não é problema meu. A gente não quer no alagamento, esse aqui eu tenho que riscar. Tá? Ele assume sim o risco de produção, porque ele remove o obstáculo porque eu estava construindo uma outra percepção. Não quero alagamento. A construção seria, mas assume o risco de sua ocorrência por remoção do obstáculo, porque esse é o bem jurídico tutelado. Tá? E na tentativa de alagamento, esse é o penúltimo slide, vai dar tempo aqui, tá?
Deixa eu ver aqui nosso tempo. Porque na remoção do obstáculo, ele assume o risco. Na tentativa, eu arrebento lá, por exemplo, uma coluna d'água, começa a inundar, começa ali a encher de água, mas alguém efetivamente, opa, isso daí não acontece, vai lá e vai inundar, e fecha lá um registro. Tentei produzir conduta, agir objetivamente com dolo de provocar inundação. Não aconteceu por circunstância alheia à minha vontade. Pensando em intercrimes, dei o primeiro passo, coloquei o primeiro pezinho nos atos executórios, mas que eu não cheguei nem perto do exaurimento consumatório da conduta, porque algo externo à minha conduta, algo ali à minha vontade, uma outra conduta ali à minha vontade, foi suficiente para impedir o resultado danoso que eu buscava. Para fechar hoje, tá? Prometo. Pô, juro que eu preparei isso daqui para ficar só 40 minutos, para não consumir o tempo todo de vocês. Eu acho que foi o nosso encontro mais longo do semestre, né? Peço a vênia por isso. Mas vamos lá. Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida ou integridade física ou patrimônio de outro, mesmo raciocínio da inundação, só que aqui é com desmoronamento ou desabamento. A conduta incriminada. Aí a técnica do desabamento para o desmoronamento, tá? A desconstrução daquilo que se procura desfazer é de algo artificial ou natural, tá? É bacana essa percepção. Incriminada consiste em causar, originar, produzir, provocar, iniciar, ser, ter comportamento objetivo no sentido de provocar determinado resultado empírico, determinado resultado fático no mundo, no nosso mundo empírico, algo observável. Desabamento ou desmoronamento. O desabamento ou desmoronamento podem ser totais ou parciais, né, do todo que se pretende ou de parte dele. Aí você, mas da casa toda não. De repente aquela casa é composta por um quartinho lá. Eu morei em muitas casas na infância que tinha um quartinho da máquina de lavar. Né? E não era a casa inteira, era o todo, era parte da casa, mas o todo do quarto. Tá? Isso pode ser relevante dependendo da análise da conduta, tá? E dos seus resultados. Desde que motive o aparecimento de perigo concreto a pessoas ou bens. O desabamento vincula-se à construção, né, algo feito pelo homem, algo artificial. O desmoronamento é de solo, terra ou rocha. Tá? Então eu quero ofertar perigo a outro, então a rocha, né, assim, eu moro num lugar que tem um condomínio que tem uma área de mata assim atrás, eu sei que lá atrás tem uma rocha que se ela rolar, ela provavelmente vai causar um maior susto naqueles moradores que estão ali, né, vai parar lá no meio da rua, mas vai expor a risco todos ali. Empurro aquela pedra para fazer ela cair lá embaixo, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio da galera que estava ali para baixo. Já é o delito do 256. Efetivamente causei o dano, aí depende se foi a vida, integridade ou patrimônio, para poder verificar qual o resultado da conduta lesiva. Vamos observar, por fim, né, a adequação possível e residual à lei de contravenção penal. Caso não sobrevenha risco à incolumidade pública, poderá o desabamento caracterizar a contravenção do 29 da LCP, onde diz que provocar desabamento de construção por erro no projeto ou em sua execução ou dar-lhe causa. O pedreiro, não estou falando aí só do engenheiro, você contrata aquele pedreiro que é mó prático, fala assim para ele, faz aqui uma lajezinha aqui na minha garagem, ele calcula uma coluna errada e cai. Tá? Ele não provocou aquilo porque eu quis, mas ele errou ali no cálculo, na maneira de executar, escorou mal aquela laje, derrubou, né, metade ali da construção. Estamos falando aí de falha e erro no projeto ou execução do projeto, quando nós falamos do prático. E fechamos aí o nosso material para hoje. Deixa eu encerrar aqui a apresentação. Beleza, você já deve ter ficado grandinha na tela de vocês de novo. Vou encerrar aqui a gravação para no final do encontro converter e compartilhar com vocês.